Olá, crianças, bom dia. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Vamos trabalhar agora com o nosso livro de história lá na atividade complementar. Vocês se lembram que nós havíamos concluído a unidade 3 e na atividade complementar tem algumas atividades bem interessantes para a gente completar falando sobre a vida na pré-história, né? Então, tem umas atividades, vamos concluir agora, tá certo? Todo mundo já se organiza com o material e vamos completar só essa atividade aqui, ok? Nós temos o exercício 1, onde ele fala assim, sobre Luzia e seu grupo. Identifique quais características indicadas nas alternativas a seguir estão incorretas e reescreva-as de modo a corrigi-las. Vocês se lembram, quando nós estudamos na unidade 2 e unidade 3, ele falava pra gente, contou a história da Luzia, né? Que a Luzia foi o fóssil mais antigo encontrado na América do Sul, né? Então, foi montado o rosto da Luzia. Então, o mais antigo que nós temos da história da América do Sul. E ele aconteceu aquele incêndio, lembra? Que quase destruiu o Museu Nacional. Então, que o fóssil de Luzia se encontrava lá. E que ele foi queimado e quase destruído. Então, na primeira situação, ele pede para a gente marcar as alternativas incorretas e corrigir de modo que tornemos aquela que está errada correta, certinho? A primeira alternativa ele coloca assim, que eles controlavam o fogo, que eles eram sedentários, que eles construíam ferramentas de metais e que eles enterravam seus mortos. Nessa atividade aqui, nós temos duas opções corretas e duas opções incorretas, certo? Então, na primeira ele fala assim, naquela época, né, eles conseguiam controlar o fogo e eles também enterravam seus mortos. Era uma prática comum desses povos, né, em tempos tão remotos, em tempos tão antigos, e que até hoje continuamos fazendo isso, né, enterramos nossos mortos. Nesse exercício aqui, pessoal, nós temos duas alternativas que estão incorretas. Se controlar o fogo eles já sabiam, se enterrar os seus mortos era uma prática entre eles, quer dizer que ser sedentários e construir ferramentas de metais está errado. Então, nesse aqui, o que seria correto? O que seria correto você fazer? Assinalar as duas opções que não estão de acordo com a história, com a história da Luzia, né? E lá embaixo fazer as correções. Se eles eram sedentários, eu já sei que é incorreto. Se é incorreto afirmarmos que eles eram sedentários, o que nós deduzimos em relação à questão da história do povo de Luzia? Quem não é sedentário é o quê? Vocês se lembram que nós vimos isso lá na unidade 3 do nosso livro? Eles eram nômades, né? Então, esse grupo, eles eram considerados nômades. O que é o nômade? É aquele grupo onde você não tem uma morada certa. Então, eu vivo um determinado tempo em um determinado local. A partir do momento que toda a comida que eu tinha para me abastecer, para abastecer o meu grupo, ela acabava, nós nos mudávamos para outro grupo, né? E que a prática da agricultura foi a atividade econômica que possibilitou aos seres humanos se tornar sedentários, né? Porque na agricultura ela é uma prática antiga, é uma prática essencial à vida do ser humano, mas ela não é uma atividade que você planta hoje e colhe amanhã. Tem todo um período para que a planta possa se desenvolver, que a planta possa produzir. Então, a partir da descoberta da agricultura, o ser humano passou
a ser sedentários. E nessa época que o povo de Luzia não era sedentário. E eles colocam assim, ó, construíam ferramentas de metais? Não, naquela época eles não tinham nem essa técnica, né? Não existiam esses metais, né? Era um tempo muito remoto, muito antigo. Então, toda ferramenta que eles conseguiam construir era a partir das pedras, né? Então, eles lascavam as pedras. Você imagina o sofrimento que é para fazer esse tipo de atividade, né? Então, não era construído de metais. Então, nesse de baixo aí, né? Se as ferramentas que eles utilizavam não eram feitas de metais, então, qual que seria o correto? Ferramentas de, quem lembra? Pedra lascada, né? Então, pedra lascada. Certinho? Agora eu tenho, ó, no exercício 2, a extinção da megafauna brasileira ocorreu há aproximadamente 10 mil anos. Marque com um X a alternativa que justifica corretamente o desaparecimento desses animais. Então lembra que nós fizemos uma atividade onde tínhamos várias gravuras que mostravam a megafauna. E quando nós falamos fauna, é o conjunto de animais de uma determinada região, certo? Mega, grandes animais que habitavam o planeta em determinados períodos da história. Então eles chegaram a desaparecer. Chegaram não, todos desapareceram, né? Aí ele pergunta assim pra gente, por qual motivo, né? Por que eles desapareceram por completo? Eles colocaram 4 opções: a caça humana, mudanças ambientais como aumento de temperatura, desmatamento das florestas ou os terremotos. Então nessa daqui, lembra que no próprio texto dizia, né, que as mudanças ambientais, o aumento da temperatura, ele foi o responsável pelo desaparecimento dessas espécies. Então, nessa daqui, né, beleza, a alternativa correta é a segunda. Agora, o exercício 3. Qual é a relação entre a técnica de domínio do fogo e a chamada idade de metais? Essa atividade aqui, você vai pesquisar no livro, tá certo? E na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade aqui. Então, essa aqui precisa que você leia o texto, que você procure, que você grife e você elabore uma resposta bem bacana, tá certo? No exercício 4 também, é uma atividade que depende de informações que você vai buscar no texto. Ele diz pra gente assim, ó, na pré-história, uma das formas de sobrevivência dos seres humanos foi a caça, mas com o tempo, a relação com os animais foi se transformando, principalmente por meio da domesticação. Como que isso aconteceu? Então, lá no texto, você vai buscar a resposta correta de como que aconteceu a domesticação dos animais, tá certo? E na atividade 5, bem bacana de ser feita, os cães foram os primeiros animais domesticados pelos seres humanos. Desenhe e explique a relação entre os seres humanos e seus cães em diferentes épocas. Então, ó, diferentes épocas, quer dizer, períodos distantes do nosso. Os seres humanos e os cães na pré-história. E depois, os seres humanos e os cães na atualidade. Então, como que seria? Você vai desenhar e explicar como que seria essa relação entre os cães no período da pré-história com o homem e a relação dos cães hoje, né, na nossa época. Será que é a mesma relação? Será que os animais são tratados da mesma forma? Ok? E essa atividade aqui também eu vou marcar como atividade para a gente corrigir na segunda-feira. Tá legal? Vamos ali na página 164. Ele traz assim, ó, o fogo permitiu aos grupos humanos pré-históricos
a produção de instrumentos importantes para a sua sobrevivência. Identifique abaixo a técnica usada pelos povos primitivos. Bom, isso aqui é um vaso de cerâmica, certo? Então, ele é feito do barro, né? E ele pega forma com fogo. Então, ele fala assim, ó, identifique abaixo a técnica usada pelos povos primitivos. Então, os povos antigos, né? Como que eles conseguiram fazer esse vaso? Bom, então nesse caso aqui, antes da gente completar de cima, a de baixo do mesmo jeito, fogo e metais, pontas de lança de ferro. Então, para você ver, né, que eram as primeiras armas que eles utilizavam, construídas por eles mesmos, de uma maneira bem complicada. Então, na primeira, ele fala do fogo e do barro, né? Então, qual foi a técnica que eles usavam para que esse objeto pudesse ter sido feito parte da vida desses povos nesse período? Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram o barro, fizeram o quê? A modelagem, né? Então, você pega o barro e você modela. Eu quero fazer uma cestinha. Você vai fazer uma cestinha de barro. Então, você vai modelar o barro de acordo com aquilo que você quer, certo? Então, eles utilizavam a modelagem e a queima do quê? Da matéria-prima que eles estão usando para fazer o vaso, né? Que no caso é o barro. E no de baixo, o que eles fizeram para que esses objetos aqui, tão importantes para ele na época, né? Para eles na época, lança de ferro, como que isso aconteceu? Como que ele surgiu nessa época? Certo? Por meio da fundição de metais, eles conseguiram novos instrumentos para facilitar a vida dessa época, tá certo? Crianças, eu vou passar para vocês 3 atividades que vocês vão fazer e nós vamos corrigir na segunda-feira na próxima aula, tá certo? Então, ó, eu vou deixar anotado aqui no vídeo e você vai fazendo à medida que você tiver um tempo, tá legal? Então você vai fazer com a tia Dirce. Somente essas 2 páginas. E você vai fazer para a tia. O exercício 5. Da página 230 de matemática. Certinho? De matemática. E a página 256 do livro de português. Só isso. São atividades breves, certo? Página 256 de português. Na próxima semana, nós não enviaremos a vocês atividades para serem feitas nas folhas, certo? Nós vamos dar um foco maior às atividades dos nossos livros, tá bom? E sempre que possível, a tia vai organizando as atividades para vocês fazerem em casa e corrigimos na próxima aula. Então, na segunda-feira,
vocês têm essas 3 atividades para me entregar, tá certo? Fiquem bem, bom final de semana, descansem, se bem que todos nós estamos bem descansados, né? Apesar de preocupados. E fiquem com Deus. Até segunda.